Meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Firmes e fortes? Então, glória a Deus. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, a abrisse na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 4. E eu quero ler com você o versículo de número 8. Diz assim: desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, ou a sua volta, ou a sua aparição, dependendo da tradução que você tem aí nas suas mãos. Bom, este versículo, Paulo ele nos lembra de uma promessa, e essa promessa não dizia respeito apenas a Paulo, ela diz respeito a você também, a nós, a mim, a você, a cada um dos que estão sentados aqui nessa noite, a cada cristão que tomou a sua cruz, se tornou um discípulo de Jesus, está marchando em direção ao céu, está reservada esta promessa. Guardada a nós está a coroa da justiça, que será concedida a nós pelo justo juiz. É uma das muitas promessas que a Bíblia nos assegura. Na verdade, são catalogadas mais de 8.800 promessas dentro deste livro, que nós amamos, que nós meditamos, que nós nos alimentamos diariamente dele. Promessas basicamente sobre 6 temas extremamente importantes para nós. Promessa sobre a presença do Espírito Santo, promessa sobre salvação, promessa sobre o poder responsivo das orações, promessa sobre provisão temporal, promessa sobre fortalecimento espiritual e promessa sobre a esperança do porvir, ou esperança no céu. Mas tem um detalhe sobre promessas. Promessas, irmãos, elas são condicionais. Você não precisa fazer nada para ser salvo, você precisa crer em Jesus, o resto ele já fez. Você não precisa nada para receber a graça na sua vida, exceto aceitar ela. Você não precisa de grandes esforços para viver a misericórdia do Senhor sobre você, ela já está derramada. Mas promessas são ligadas a condições. Promessas estão ligadas a cumprimento de princípios. Você cumpre princípios para viver promessas. Promessas estão atreladas a um chamado de obediência. Se você não obedece mandamentos, você não vai viver a plenitude das promessas. Promessas estão ligadas ou atreladas à paciência. Tem promessa que vai se cumprir num tempo específico e nós não vamos apressar o tempo para vivê-las. Se você desistir do meio da caminhada, você perdeu o cumprimento pleno das promessas de Deus por causa da sua impaciência. Agora tem algo sobre promessas que às vezes, quando eu penso sobre isso, eu fico um pouco temeroso, porque a Bíblia, ela faz promessa somente aos vencedores. Contexto de igreja, promessas relacionadas e destinadas à igreja. Se você pegar do capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7 até o 3:21, em 7 ocasiões nos são feitas promessas, e todas elas com uma condição: o que vencer vai comer da árvore da vida, o que vencer não vai receber dano da segunda morte, o que vencer vai comer do maná, o que vencer vai receber uma pedra branca. Pedra branca nesse contexto significa que durante um julgamento, uma pessoa
que estava sendo julgada, o juiz não dava um veredito verbal. Ela abria as mãos e o juiz colocava uma pedra nas mãos dela, fechava a mão da pessoa. Quando ela abria suas mãos, se houvesse uma pedra preta, condenação. Se houvesse uma pedra branca, justificação. E aí Jesus faz uma promessa: o que vencer receberá uma pedra branca, estará justificado por toda a eternidade, vai receber um novo nome, intimidade com Cristo. Aquele que vencer vai receber poder para julgar as nações. O que vencer receberá vestes brancas, o seu nome será escrito no livro da vida, e eu confessarei o nome dele diante do meu Pai. O que vencer será coluna do templo do meu Deus, e desse templo nunca sairá. O que vencer assentará no trono de Deus, lugar destinado apenas a vencedores, porque eu venci e lá me assentei. Não, só vai viver promessa quem for vitorioso. E aí vem a pergunta: no que é que eu sou bom? No que é que eu me destaco? Considerando humanidade, hoje mais de 8 bilhões do planeta, em qual categoria eu fico em primeiro lugar? Eu nunca fui destaque em nenhum esporte. Eu nunca fui destaque na literatura, na música, na política. E se o céu só tem lugar para vencedor, eu que aqui na terra parece que estou acostumado a perder sempre, como fico? Bom, o céu é um pódio enorme, onde só tem lugar para o primeiro colocado. O que vai acontecer no segundo, terceiro, quarto lugar? Quantas vezes na vida você já perdeu a vaga para alguém? Quantas vezes na vida você foi suplantado, superado por outra pessoa? Quantas vezes na vida você ficou abaixo do primeiro colocado? O céu só tem lugar para quem vence. E pelo menos nos critérios que regem este mundo, é difícil eu me lembrar de algum momento da vida onde eu fiquei em primeiro lugar. Por isso eu digo que às vezes quando eu penso nisso, parece que vem uma angústia dizendo: será que eu vou ter alguma chance de estar entre os vencedores? Aí o Espírito Santo acalma o meu coração. E o Espírito Santo, nessa noite, quer te lembrar que, no contexto do reino, no contexto celestial, ser vencedor não é chegar em primeiro. Ser vencedor é chegar. Ô irmão, não interessa quem foi primeiro, quem foi depois, quem chegou por último. Aquele que chegar na porta dos céus e receber de Jesus os bem-vindos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança este reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Você passou a porta do céu, você é um vencedor. Vencedor é quem não desiste. Tem gente melhor do que eu aos montes. Tem gente mais preparado que eu aos montes. Tem gente mais capacitada do que eu aos montes, às toneladas, aos debaldes. Mas por algum motivo que eu não sei explicar, Jesus olhou para mim, Jesus olhou para você, te chamou pelo seu nome e disse: você é meu, eu quero você comigo.
te apresentou o caminho e te fez mais de 8.000 promessas, dizendo: se você perseverar até o fim, eu garanto a sua salvação, e quem for salvo viverá a plenitude das promessas. E está aí talvez uma das promessas que mais precisamos lembrar todos os dias. Promessa feita pelo próprio Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Promessa de salvação, condicionada a uma condição específica: perseverar. Irmão, quando eu penso em tudo isso, eu criei para mim, para o meu entendimento, uma metáfora visual que eu quero compartilhar com você. Eu imagino que perseverar até o fim, para ser salvo, vencer, ser contado entre os campeões do céu, é como se Deus colocasse no alto de uma montanha um baú de tesouros. Está abarrotado de promessas, está tudo lá, irmão. Se você chegar, abrir, é seu. Tem um baú desse reservado para mim, um reservado para o pastor Odete, um para o pastor Ricardo, um para o pastor Amarildo. Irmão, você não vai pegar a minha promessa, eu não vou pegar a sua promessa, você não vai viver a minha promessa, eu não vou viver a sua promessa. Tem CPF, tem RG, tem impressão digital, é sua. É tudo teu. O tesouro é seu, mas está no alto da montanha. E eu preciso me manter em escalada o tempo todo, até que eu alcance esse tesouro que a mim está reservado. A boa notícia: o tesouro é seu. Se você não perder, ninguém tira, ninguém toma. Mas se o tesouro é teu, a escalada é sua também. Ninguém faz por você. Ninguém. Irmão, e essa escalada, ou entenda você, essa caminhada que fazemos todos os dias, olhando para frente, olhando para cima, olhando na direção do alvo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, é uma escalada ou uma caminhada que fazemos muitas vezes com os pés sangrando, com as mãos em carne viva, muitas vezes pensando: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não consigo mais, eu não consigo dar um passo além. Eu tenho certeza que você já pensou isso algumas vezes. Mas olha você aqui, continuando a caminhada, continuando a escalada, porque o Espírito sopra no seu coração dizendo: consegue sim, se esforça um pouco mais, a minha graça te basta, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, a caminhada é nossa, a escalada é nossa, mas tem hora que o Espírito Santo pega a gente no colo. Na época da pandemia, muitas pessoas foram hospitalizadas, muitas pessoas faleceram. E na empresa onde eu trabalho até hoje, naquela época, a gente tinha um consultor, e ele ficou muito doente com a Covid. Eu fiquei muito tempo sem ver ele. E quando ele voltou para a empresa,
Ele disse assim: Miqueias, eu preciso contar uma coisa para você, porque eu não posso contar isso para qualquer um, eu só posso contar para quem acredita, e eu tenho certeza que você vai acreditar, e mais do que acreditar, você vai entender. Ele falou: no pior momento, eu tinha certeza que eu ia morrer, e quando eu tinha certeza que eu ia morrer, e o meu coração doía, de repente, eu me senti leve. Ele dizia assim para mim: eu não sei explicar para você, a única explicação que eu tenho é que alguém me pegou no colo. O meu corpo estava aqui, mas a minha alma estava sendo carregada por alguém. E naquele momento eu fiquei em paz. Eu disse: agora eu tenho certeza que eu vou morrer, porque eu estou sentindo que alguém está me carregando para um lugar, e que eu não tenho mais controle sobre a minha própria jornada. Ele falou: só que um dia eu acordei, e a única forma de explicar isso é: eu senti a gravidade de novo. E quando eu senti a gravidade, alguma coisa dentro de mim dizia: você vai viver. Eu estou te devolvendo para a sua caminhada. E ele dizia: então eu senti o chão. E eu falei: eu acho que eu não vou dessa vez não. Eu acho que eu ainda tenho alguns passos para dar. Eu me lembrei dessa experiência, contada pelo meu amigo Rogério. E Deus tocava no meu coração dizendo exatamente isso. Às vezes o Espírito Santo vai te pegar no colo. Tem dias que vão ser mais leve, mas tem dia que a gravidade vai te puxar. Você vai sentir o peso, você vai sentir o atrito. Mas nesses dias mais pesados, mais puxados, eu quero que você lembre: eu preciso viver, eu preciso caminhar, porque Deus está me dando mais uma chance de avançar na minha jornada, de fazer a sua obra, de anunciar o seu evangelho, de influenciar as pessoas, de alcançar almas para o reino. Eu ainda tenho mais tempo para caminhar aqui. Eu ainda preciso escalar um pouco mais, antes de viver a plenitude das promessas. E porque tem promessas que você não vai viver agora, você vai viver na eternidade. Às vezes a gente se frustra achando que Deus não está abençoando a nossa caminhada, que Deus não está abençoando a nossa escalada. E a gente quer desistir de escalar, desistir de caminhar, porque a gente está frustrado por não ver as coisas acontecendo, por não ver as bênçãos caindo na nossa casa. Nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho virou negócio, onde mensagens sobre salvação estão sendo trocadas por mensagens sobre sucesso e prosperidade, onde nós estamos rotulando as bênçãos de Deus com rótulos materialistas, e quando a gente não vive algo que a gente idealizou, a gente acha que Deus nos abandonou e queremos parar a nossa caminhada e a nossa jornada. Pode parecer que não está dando certo, mas se você está caminhando, se você está escalando, irmão, Deus está sustentando a sua vida. Você é abençoado todos os dias. Quem que é mais abençoado? O irmão que vem para o culto dirigindo o seu carro, que Deus deu para ele? Ou o irmãozinho que rasga metade da cidade no P2? Quem é mais abençoado? Quem está gozando de plena saúde e é grato a Deus por isso?
Ou alguém que está lá num hospital sendo devorado por um câncer, mas todo mundo que divide um quarto com ele, ele fala: Jesus te ama, Jesus cura. Posso orar por você? Irmão, nessa vida, quantos homens e mulheres de Deus eu vi ser devorado pelo câncer, mas estendiam as suas mãos frágeis, raquíticas, na direção de alguém, orava e Jesus curava, mas eles se foram. E quem é mais abençoado? Quem é mais abençoado? O irmão que está lá numa posição de gerente, orando todos os dias antes de começar o seu expediente, para que Deus abençoe aquela empresa, para que Deus prospere aquela empresa, para que pais de família tirem o seu sustento daquele lugar. Ou o irmão que está lá no meio da lavoura, debaixo do sol, todo sujo, com a mão calejada, levantando a sua marmitinha gelada e dizendo: Senhor, obrigado por este alimento. Quem é mais abençoado, irmão? Abençoados são todos aqueles que estão no caminho, fazendo a sua escalada, sem desistir, perseverando no Senhor, esperando o dia de viver a plenitude das promessas, somente derramadas sobre os vencedores. Então, se o baú lá em cima, cheio de tesouros, é uma bênção, a escalada que você está fazendo é uma bênção também. Abençoado seja o sim de Deus, abençoado seja o não de Deus sobre a sua vida. Abençoado seja o tempo da vitória, abençoado seja o tempo da provação. Abençoado seja o tempo da cura, abençoado seja o tempo da enfermidade, abençoado seja o tempo onde nada falta, abençoado seja o tempo aonde só a provisão te mantém de pé. Mas se no pior momento da sua vida você estiver caminhando, você estiver escalando, você estiver sendo perseverante na direção do céu, por mais que digam: fracassado, não deu certo, lá no céu o seu nome está entre os favoritos para ocupar um lugar nesse pódio. Irmão, não sei qual personagem da Bíblia você tem mais admiração? Qual personagem da Bíblia mais te inspira? Não sei, porque são tantos homens e tantas mulheres postos para nós nas Escrituras como referência de espiritualidade, moralidade, determinação, confiança. A gente se inspira de formas muito diferentes, através de tantas histórias. Mas se tem alguém que me pega pelo coração, o nome desse alguém é Paulo. Se no céu tiver um memorial de almas ganhas para cada missionário, para cada evangelista, eu fico imaginando o tamanho do painel que Paulo tem lá. Minha mãe me ensinava, na sua forma humilde de entender as coisas, que cada alma que você ganhava para Jesus era uma pedrinha na sua coroa. E eu sempre ficava pensando: que tamanho tem a coroa de Paulo? Não, é um campeão do céu, é um campeão de Deus. Se Paulo fosse transportado para os dias de hoje e vivesse o mesmo estilo de vida que ele viveu no seu tempo, será que nós apontaríamos o dedo na direção dele e diríamos: vitorioso, vencedor,
campeão? Ou nós diríamos fracassado, azarado? Irmão, a história de Paulo é marcada por prisões, inúmeras prisões. A história de Paulo é marcada por açoitamentos. A história de Paulo é marcada por apedrejamentos. Paulo entrou num navio, afundou. Entrou em outro, afundou também. Passou uma noite inteira no mar. Saiu do mar vivo, foi acender uma fogueira, uma serpente venenosa picou ele. Alguém diz, mas que homem azarado. Esse homem não tem Deus na vida não, nada dá certo para ele. Tem um livro que eu recomendo que você leia, é muito bom, chama Quando Não Entendo Deus. Para quem não sabe, esse livro tem um autor que está entre vós nessa noite. Quando eu estava escrevendo esse livro, e eu conversando com alguns amigos, e nós começamos a pensar em frases que a igreja de hoje, pastor Ricardo, diria sobre Paulo. E é com tristeza que eu vou ler essas frases. Eu vou ler porque eu não me lembro de cabeça. Alguém olhar para Paulo, portador de um espinho na carne, sobre o qual ele orava pedindo cura e Deus dizia não. Alguém olharia para ele e dizia, esse homem vive doente, com certeza está em pecado. Alguém olharia para Paulo e dizia, fiquei sabendo que ele estava em outro navio que afundou. Misericórdia, deve estar carregado de encosto, precisa orar mais. Ou alguém diria, já viu esse obreiro aí namorando alguma moça? Sei não, hein? Acho que ele não gosta muito da coisa não. Será que você me entende? Outros diriam, vai viajar de novo. Que falta de comprometimento com a nossa igreja sede. Outros diriam, ouvi dizer que ele está mandando cartinha para mocinhos que moram em outra cidade. Nunca me enganou. Talvez alguém dissesse, ouvi dizer que está trabalhando como servente pedreiro. Está fabricando tenda. Ainda ontem, era funcionário do governo, ganhava bem, agora está lá, contando moeda. Deus humilha quem é soberbo mesmo. Glória a Deus, a justiça foi feita. E alguém diria, você acredita que na semana passada ele foi preso? Que vergonha para o evangelho. Se ficasse em casa, se ficasse na casa dele cuidando da própria vida, certamente não arrumaria esse tipo de problema. Mas não, vive aí se metendo em confusão, gosta de bater perna, perturbar a paz de quem está quieto. Fazer o que, né? Cada um tem o que merece. Irmão, você duvida que seriam essas as avaliações que Paulo receberia em grandes e pequenos templos nos dias de hoje? Avaliações da terra, que taxam como abençoados aqueles que têm mais, aqueles que podem mais, aqueles que se vestem melhor, aqueles que dirigem melhor. Paulo é o maior missionário de todos os tempos, não andava de carro SUV, não tinha escritório pastoral com ar-condicionado, não tinha nada disso, vivia machucado. O melhor amigo dele era um médico, por influência social, não, para cuidar das feridas dele. Você acha que Paulo se importava com essas palavras aqui? Paulo tinha tido um encontro com Jesus. Irmão, Paulo era humilde, ele dizia assim, eu não vou falar nem de mim, eu vou falar de alguém que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Paulo conhecia a perspectiva do céu, então ele já não se importava mais com a opinião da terra, ele não se importava com os méritos da terra. Paulo, chicoteado, apedrejado, que vida triste.
Ele dizia: não, que vida abençoada, escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Efésios 3:1, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor a vocês. Segundo Coríntios 2,15, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, por vocês eu seja menos amado. Segundo Timóteo 1:11-12, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo dizia: eu vi o que tem lá, olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais subiu no coração humano, mas está preparados para aquele que o ama. Nada que vocês digam que é bem sucedido aqui se compara ao depósito que eu sei que eu tenho lá. Paulo estava escalando a sua montanha, na direção a um prêmio incorruptível, que fazia com que qualquer prêmio aqui da terra não passasse de ferrugem e poeira. Irmão, eu não estou dizendo para você parar de orar para Jesus abençoar a sua vida, não. Também não estou aqui para fazer promessa vazia, não. Mas no fundo do meu coração, meu desejo, minha oração nessa noite é que você tenha o melhor carro que você possa ter em nome de Jesus. Que você tenha a melhor casa que você possa ter em nome de Jesus. Que você tenha o melhor emprego que você possa ter em nome de Jesus. Que a sua conta no banco não te dê mais dor de cabeça em nome de Jesus. Mas tudo isso é pó e é ferrugem comparado ao depósito que você tem lá no alto dessa montanha, guardado no céu, onde traça não come, ferrugem não atinge. É lá, irmão, é lá que você vai ser vencedor de verdade. Aqui você só vai receber tapinha nas costas. Lá você vai ter o próprio Deus enxugando dos seus olhos todas as lágrimas. Sobre o final da escalada de Paulo, e eu espero que isso inspire um pouco a sua vida, eu preciso te levar até uma masmorra lá em Roma. Não é mais a casinha onde ele ficou 2 anos escrevendo cartas para as igrejas. Não, é uma masmorra, fria, úmida, suja. Paulo está lá dentro, sujo. Imagino eu, barbudo, cabeludo, abandonado pelos seus cooperadores. Tanta gente que ele ajudou agora abandonou ele. Tanta gente pelo qual ele dedicou a sua vida agora o esqueceu. Ele se sente sozinho, abandonado pelas pessoas. Lá fora, o carrasco está afiando a lâmina. Vão cortar a cabeça de Paulo. E a gente olha para essa cena e vai chamar Paulo de vitorioso? Vai dizer: Paulo venceu? Que isso, olha que fim de vida miserável. Preso, sujo, abandonado, vai ter a cabeça arrancada por um guarda romano. Mas Paulo ainda tem tempo de escrever algumas últimas palavras. Paulo vai reservar os últimos momentos da sua vida para escrever para 2 filhos na fé. Um é Tito, outro é Timóteo. Timóteo é um pupilo. É alguém porque Paulo tinha grande carinho pela família. É um jovem e promissor, pregador do evangelho, missionário, pastor de igreja. É um substituto natural para Paulo. Então Paulo começa a escrever para ele: Timóteo, eu conjuro, ou eu te conclamo, eu te convido
para se associar comigo nesta causa, a mesma causa que eu estou. Pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Se precisar corrigir, corrija. Se precisar repreender, repreenda. Se precisar exortar, exorte, com toda a paciência e calçado na verdadeira doutrina. Paulo diz para Timóteo: vai ser um tempo agora que muita gente vai perder o foco. Vai ter gente confundindo ostentação com bênção. Vai ter gente confundindo palco com altar. Vai ter gente confundindo lé com cré. Vai ter gente confundindo com cantar bonito e louvar, entre pregar bonito e ter unção. Vai ter gente misturando tudo. Mas tu seja sóbrio em tudo. E mais, já vou deixar bem claro, Timóteo: se você se engajar nesta mesma causa que eu estou engajado, haverão perseguições. Então, sofre as aflições. Faça a obra como um bom evangelista e cumpra o teu ministério. E por que eu estou escrevendo isso para você, Timóteo? Porque eu preciso falar agora sobre mim. Eu estou indo para minha casa. Irmão, lá fora o machado está sendo amolado. Um Paulo sujo, fedido, escrevendo essas palavras. Nesse momento eu me sinto sendo oferecido em libação. Libação era uma oferta de vinho derramada sobre o altar. Sabe como eu interpreto a minha vida, Timóteo? Como uma taça de vinho sendo ofertada ao Senhor e que agora será derramada no altar do meu Deus. Esse sou eu. O tempo da minha partida está próximo. E aí ele dá uma ideia, caso alguém queira escrever a sua biografia, uma frase que resuma a sua vida. Ou então, se vocês quiserem escrever algo na minha lápide, aqui vai o que eu quero que seja tomado como meu legado. E aí nós chegamos em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira. E eu guardei a minha fé. A King James diz: eu combati o bom combate. Eu completei a minha corrida. E eu guardei a minha fé. E é por essa certeza, por esta convicção que a minha vida valeu a pena, o meu estilo de vida valeu a pena, tudo que eu fiz valeu a pena, que eu tenho uma certeza absoluta: desde agora me espera a coroa da justiça, que dará ou será dada pelo justo juiz, aquele que sabe reconhecer o que realmente importa. Não, eu vou falhar com você, os pastores vão falhar com você, porque tem hora que nós não vamos entender a sua dor, nós não vamos entender a sua angústia. Tem coisa que para nós não é sofrimento, mas para você é, e a gente não entende. Assim como tem coisa que você não entende, que a gente sofre por essa causa, e você nunca vai compreender. Eu não entendo os sacrifícios que você faz, eu não entendo quanto dói certas renúncias que você tem que fazer, que são fáceis para mim. Assim como você não entende como pesa renúncias e batalhas que eu tenho e que seriam fáceis para você. E eu não posso dimensionar a sua dor, eu não posso dar peso à sua renúncia.
mas Ele pode. Ele é o justo juiz, Ele sabe o peso de cada renúncia, Ele sabe quanto custou cada sacrifício, Ele sabe tudo o que você sofreu, Ele sabe tudo o que você chorou, Ele sabe as batalhas que você lutou dentro de você, Ele sabe quantas vezes o eu teve que se enfrentar, Ele sabe quantas vezes o velho homem teve que enfrentar o novo homem, e o novo homem sofreu para derrotar o velho homem. Ele sabe quantas vezes o odre novo e o odre velho se enfrentaram aí dentro. Ele sabe quantas vezes o vinho novo e o vinho velho se enfrentaram aí dentro. Ele sabe o peso de cada batalha. E naquele dia, Ele dará a coroa da justiça. E aí tudo vai ser recompensado. Irmão, se a gente receber recompensas na terra, o que vai ter para nós no céu? Se a gente tiver reconhecimento na terra, que reconhecimento a gente tem no céu? Mas o justo juiz dará a cada um o seu galardão. E aí é Deus, irmãos. Obras de ouro, obras de prata, obras de ferro, obras de feno, obras de palha, obras de madeira. Ele sabe, é Ele que vai dar a justa medida. É a recompensa que Paulo esperava. Eu não quero nada da terra, eu luto para que naquele dia eu receba a coroa da justiça das mãos do meu juiz. Mas para isso tem que combater o bom combate, acabar a corrida e guardar a fé. No começo da segunda carta, Paulo diz a Timóteo: um soldado que se alistou para a guerra não veste roupa civil e vai para casa cuidar das coisas triviais enquanto o combate está acontecendo. Um atleta que quer ganhar um prêmio num estádio, numa corrida, ele não fica sentado sem treinar, ele se esforça. E se o atleta se esforça por uma coroa corruptível, era uma coroa de louro, amanhã vai murchar. Se soldados se esforçam por batalhas passageiras, conquistas momentâneas, que amanhã pode tudo mudar, vamos nós desistir da corrida em direção ao céu, ou de lutar essa guerra santa, o eu contra o eu que quer desistir contra o eu que quer continuar, o eu que quer descer a montanha e o eu que quer subir a montanha, que em nome de Jesus, o seu espírito seja fortalecido contra a sua carne, que o homem renovado se fortaleça contra o velho homem, que o homem espiritual seja fortalecido contra o homem carnal. A mais difícil batalha que nós enfrentamos está aqui dentro. Que você vença ela em nome de Jesus e entenda que é para cima que você tem que ir, que é para frente que você tem que andar, em busca da coroa da justiça. Quando escreveu aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 26, Paulo disse que os vencedores aqui na terra são laureados com coroas corruptíveis, mas os que participam ativamente da jornada do Evangelho, quando chegar lá, também receberão a coroa da incorruptibilidade. Essa carcaça aqui, ó, cheia de falha, vai ficar para trás. Fraquezas vão ficar para trás, choro vai ficar para trás, angústia vai ficar para trás, incorruptíveis. Mas não era só Paulo que tinha esse tipo de pensamento. Tiago, capítulo 1, versículo 12, Tiago nos escreveu: depois que formos provados e aprovados, receberemos do Senhor a coroa da vida.
E Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, ele nos diz: façam bem o trabalho que o Senhor confiou a vocês, cuidem das almas, cuidem das ovelhas, apacentem, e quando aparecer o nosso sumo pastor, vocês alcançarão a incorruptível coroa de glória. Promessas de salvação você tem, já está segurada pelo sangue de Jesus. Promessas de provisão você tem, eu tenho certeza que Deus está cuidando de você todos os dias. Promessas da presença do Espírito Santo, eu sei que você tem, eu sei que você sente Ele aí, eu sei que Ele te orienta, te consola, te guia. Promessas sobre o céu, nós estamos calçados nela todos os dias. E o ápice de todas essas promessas, o final da montanha, quando a gente abrir o baú, lá dentro, a coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa de alegria, coroa da vida, coroa de glória. O prêmio definitivo aos vencedores, para aqueles que encheram as suas bagagens com as promessas e não abandonaram ela no meio da estrada, mas continuaram subindo montanha acima, mesmo que a gravidade grite, mesmo que o mundo grite, a gente se faz de surdo a essas vozes e ouve a voz de Deus dizendo: vem, não desiste, falta pouco, continua. Eu quero terminar essa mensagem falando sobre a experiência de um homem chamado Daniel. Daniel teve visões fantásticas, incríveis, espantosas. Bestas que subiam do mar, leopardos alados, bodes brigando na esfera cósmica. E ele, o que isso significa? Ele não entendia daquilo. Então ele cai de joelho e começa a orar. 21 dias de oração: Senhor responde, Senhor responde, Senhor responde, Senhor responde. 21 dias depois chega o anjo, que já tinha sido enviado desde o primeiro dia. Chega no 21º dia de oração. Daniel não consegue encarar o anjo, ele está lá tremendo, ele fica nessa posição aqui, ó. E o anjo começa a explicar. Tudo que o anjo explicou para Daniel era sobre futuro. Hoje é história. Você lê o livro de Daniel e você fala: já aconteceu. Mas Daniel era futuro, ele não entendeu nada. Quando o anjo terminou de explicar todas aquelas visões que faziam referência ao futuro de Daniel, parte é a nossa história e parte ainda é o nosso futuro. Eu imagino que o anjo perguntou para Daniel: entendeu? Pastor Marildo, Daniel olhou para o anjo e falou: estou mais confuso agora do que eu estava antes. Antes eu não tinha entendido a visão, agora eu não entendi nem a visão e nem a explicação. E o anjo disse assim: não importa, só escreva, um dia alguém vai entender. É para os outros entenderem, não é para você. Irmão, mas que afronta, que anjo afrontoso. É para os outros, eu vou passar por tudo isso, para os outros entenderem, para os outros serem abençoados. E quanto a mim, o que tem para mim? Para você, Daniel, eu tenho uma palavra: seja fiel até o fim. Você pode não estar entendendo os motivos, os propósitos, as dores do agora. Um dia alguém vai entender e ser abençoado através da sua aprovação, o que faz com que a sua aprovação também seja bênção. E entendendo ou não, seja fiel até o fim.
Que a sua última palavra possa ser as mesmas de Paulo. Eu combati o bom combate, cumpri a minha corrida, terminei a carreira, guardei a fé, vou embora e vou feliz, porque eu sei o que me espera lá em cima. Irmão, que você tenha uma boa escalada e que em nome de Jesus a gente se encontre lá no céu. Você pode ficar de pé?